quais são as estratégias que as instituições adotam na elaboração de materiais instrucionais para cativar os alunos? Então, vejam que esse painel vai dialogar com a apresentação da professora Bettina sobre os recursos que as instituições estão utilizando. Para participar deste painel, eu convido a professora Regina Tavares de Menezes, do Grupo Educacional Cruzeiro do Sul, representando a Unifram. Está chegando. Bem-vinda, professora. Enquanto a professora Regina está chegando, eu vou contar um pouquinho quem é a professora, né? Professora Regina Tavares de Menezes dos Santos é doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC, atua como docente na Unicid, possui experiência em EAD como tutora e conteudista. Atualmente coordena o curso de jornalismo na Universidade Cruzeiro do Sul, na modalidade presencial, e é coordenadora do curso de jornalismo na modalidade EAD. É supervisora do setor de produção audiovisual e acadêmica do grupo. Bem-vinda, professora. Eu falei que eu continuo no papel de mestre de cerimônia e de coordenação de mesa. Vou convidar também a professora Margarete Lazares Clays. Professora Margarete é consultora educacional, doutoranda em Engenharia e Gestão do Conhecimento. Atualmente atua como diretora executiva da Delinea Tecnologia Educacional e é membro da diretoria da ABET. Tem experiência na área da educação, com ênfase em tecnologia educacional. Bem-vinda, professora. E, finalmente, convido a professora Natasha Bertoia da Silva. Professora Natasha tem um doutorado em administração. Atualmente é professora assistente, doutora na Universidade Presbiteriana Mackenzie e professora da Escola Superior de Administração e Gestão. Tem experiência na área de administração, com ênfase em administração. Professora Natasha. Então, como nós seguimos pela manhã, nós teremos, então, o painel, onde cada componente tem 20 minutos para fazer a apresentação. Eu vou pedir licença para, quando faltar 5 minutos, colocar um pequeno som no microfone, que de manhã eu fiquei assim e não deu muito certo. Vamos tentar essa estratégia, tá bom? E depois a gente abre, então, para compartilhar as experiências e trocarmos ideias. Então, muito obrigada. Eu passo a palavra para a professora Regina. Obrigada, professora Rita. Obrigada pela presença de todos que aqui estão, para discutir esse assunto tão relevante para nós, que somos educadores desse segmento, que é a educação à distância. Bom, eu intitulei aqui essa apresentação como sendo a respeito da motivação e o engajamento de elaboração, na elaboração, melhor dizendo, de materiais instrucionais, materiais didático-pedagógicos voltados para a educação à distância. Eu vou passar adiante pela minha apresentação, já que a professora Rita foi já bem receptiva e fez esse expediente. Bom, estamos falando de uma organização representativa dentro da área de educação à distância no nosso país. Estamos falando hoje do 5º maior grupo de instituições de ensino superior, inclusive que tem aí uma tradição, um histórico representativo junto ao universo da educação à distância. Quem olha de fora vê um cenário muito atraente e interessante para os pedagogos, né, para os tecnólogos, para os indivíduos que se debruçam na composição, na construção, concepção de materiais instrucionais, né? Afinal, a gente dispõe de um AVA respeitado, de sistemas e métodos de trabalho já pré-estabelecidos, uma linguagem conhecida, já compartilhada entre os pares.
equipes desenhadas, né? Eu me refiro não só à minha equipe, da qual eu faço parte e supervisiono, que é a audiovisual, mas também às outras que compõem essa equipe multidisciplinar, protótipos já bem concebidos, né? Já bem instaurados ali na lógica, no cotidiano dessa educação à distância que nós fazemos, enfim. O cenário parece muito agradável, confortável, mas o fato é que nós tivemos que sair dessa zona de conforto para buscar desafios que nos inquietavam com o passar do tempo. Mais especificamente, em meados do ano passado. A professora Vilma Lima, que também é do nosso grupo, hoje pela manhã já externalizou um pouco dessa nossa inquietação em relação ao engajamento, à motivação do aluno de educação à distância, né? Ela já conseguiu falar aí que nós tivemos que realmente pensar sob o foco do aluno, né? E não o foco no aluno, no sentido de buscar mais estudantes para o nosso grupo. Não, essa não deveria ser a nossa preocupação. A nossa preocupação em outras esferas, desde a fidelização até o engajamento, deveria perpassar pela ótica daquilo que o aluno precisa, realmente quer, aquilo que funciona para ele. E para isso, a gente se debruçou em algumas perguntas. Será que os nossos alunos realmente estão cativados pelo nosso material didático instrucional? Será que esse material ele é capaz de articular motivação e engajamento? E uma pergunta, uma indagação final. Será que é possível ensinar motivação e engajamento? Bom, na busca por uma resposta tangível, né, exequível, a gente acabou fazendo uma outra indagação que nos parece mais pertinente. E essa indagação levou à seguinte conclusão: é possível ensinar não a motivação e o engajamento, mas sim com motivação e engajamento. E para que isso acontecesse, muito trabalho precisa ser feito. Porque a gente ia ter que desmantelar todos os nossos padrões, todas as receitas de bolo, todos os protótipos realizados, todas as equipes pré-estabelecidas e os investimentos já determinados, o que nos trazia um cenário confortável, né, em olhar, por exemplo, para o semestre letivo, para o ano letivo e coisa que o valha. Na verdade, a gente tinha, então, que quebrar, desmantelar toda essa estrutura e fugir dos padrões. É isso que o estudante quer. Ele quer que essa motivação parta da não padronização da construção do material didático. Devo confessar a vocês que não é tarefa das mais fáceis, né? Mas a nossa prerrogativa foi listar, por exemplo, os objetivos que esse material, que deve ser engajador, que deve ser encantador, deve permitir ao estudante. Primeiro, a experiência da interatividade, né? Mais eventos síncronos, mais possibilidade de exposição de quem é esse estudante, do que ele faz. Estímulo também à competitividade sadia. A gente percebeu que é muito motivador quando você inspira os seus alunos, engaja os seus alunos em competições sadias. Ao final da minha exposição, se tiver tempo, eu pretendo passar um trecho de um vídeo no qual os estudantes se engajam, né, em prol de uma competição sadia. Cursos aparentemente distintos, como gastronomia, ciências sociais e história, participam de um concurso, né, um concurso intitulado História dos Sabores, para que o melhor time ou o melhor aluno apresentasse a receita de família de maior relevância e de melhor apresentação ali no contexto, inclusive sob a tutela da produção científica de um artigo. Então, foi muito interessante como isso inspirou os alunos a se debruçarem no material, a se engajarem nos fóruns, né? Parece que realmente a ação leva à motivação. A tutoria com uma dimensão motivacional, sim. Então, nós tivemos que
quebrar, inclusive, os padrões dos comunicados, da linguagem, né, para entender a especificidade dos estudantes de acordo com a área do conhecimento. De repente, até procurar novas estratégias de veículos, meios de comunicação, se desprender um pouco do AVA, do ambiente virtual de aprendizagem, migrar a nossa comunicação ou expandi-la em outras esferas, como, por exemplo, com as redes sociais. Permitir ao aluno uma liberdade para construir sua jornada, né, de conhecimento, de aprendizagem. Eu posso lançar mão aqui, por exemplo, dos exemplos que nós tivemos bem-sucedidos nas trilhas de aprendizagem, né? Trilhas de aprendizagem que permitem ao aluno ser reconhecido não como uma tábua rasa, mas como um indivíduo que tem um histórico, tem uma formação, que pode contribuir, né, com a construção do conhecimento, né? Pode, por exemplo, ter aferido na plataforma se ele já tem um conhecimento prévio naquela área de estudo, naquele conteúdo pedagógico, né? E aí, de repente, pular para um próximo step ou para uma próxima... para um próximo conteúdo pedagógico, uma outra competência, uma outra habilidade. Então, essa liberdade para construir a jornada de aprendizagem também é altamente motivadora, tá? Tem encantado muito os estudantes. Atribuição de responsabilidades, seja por uma câmara de avaliação, entender se o aluno quer que aquela avaliação, aquele exercício tenha valor de 2 pontos, de 1 ponto. Será que a gente pode trabalhar aí com a avaliação entre pares? Temos tido bons resultados quando a gente atribui responsabilidade a esse público, a esse estudante. Ele se sente engajado, ele se sente parte do processo. Opa, o filho é meu, isso daqui me pertence, eu estou construindo junto, né, com a equipe multidisciplinar. Cara, isso faz muita diferença. A comunicação assertiva, como eu disse, que pode migrar, de repente, do AVA para as redes sociais, etc. E, por fim, que eu acho mais importante, o resgate do propósito. Não há como motivar ou dar motivação para alguém de forma arbitrária. Não, aleatória. As pessoas já com certeza possuem essa motivação para estudar aquele curso à distância por algum motivo. Talvez durante o processo, o cotidiano frenético em que estamos inseridos, ou outra coisa qualquer, tenha nos desviado desse propósito. Então, hoje a gente tem trabalhado por meio de comissões de núcleos, com o resgate do propósito. Sim, o desenho de metas, né? O desenho, por exemplo, de uma carreira, né? A verificação de quem você é, ou seja, o autoconhecimento, resgate do propósito. Não há nada mais motivador, porque a motivação é intrínseca, ela já existe. Com certeza esse estudante, ele buscou a aprendizagem à distância e naquela área por algum motivo. Então, resgatar esse propósito é fundamental por meio de estratégias que nós estamos adotando em alguns núcleos e alguns projetos específicos. Vou falar agora sobre as experimentações no campo audiovisual, que realmente me encantam, me deixam muito feliz ao perceber que estamos conseguindo resultados promissores. Primeiro, como eu disse, nós estávamos numa zona de conforto. Faz bem pouco tempo que nós migramos para um espaço mais confortável, um espaço físico, 7 estúdios bem amparados tecnologicamente, tudo novinho, com cenário, com equipe. E quando você olha de fora, a impressão que você tem é, puxa, esse é o novo Eldorado, né? Por que buscar problema? Porque queremos esse problema é bom, né, professora? O problema de criar, por exemplo, outros tipos de videoaulas, que são complexas, sim, porque elas não têm padrões, né? Então, aulas que são feitas a partir de gravações externas, exercícios interativos no próprio vídeo, recursos dinamizadores como a inserção no contexto de uma determinada videoaula, de uma enquete, de uma entrevista de um especialista, etc. Tudo isso dá muito trabalho. Eu digo que é um trabalho, um problema bom, né? E que tem feito a gente sair dessa estabilidade para aprender cada vez mais, não só como equipe, mas também como indivíduos que zelam pela
transmissão do conhecimento e a construção da educação, uma educação colegiada. Bom, nesse sentido, a gente precisa passar a pensar o material didático de uma disciplina como um todo, e não como um repositório de objetos de aprendizagem estanques. A mesma coisa eu digo no que se refere à matriz curricular. Então, é preciso pensar num curso inteiro, no curso daquela matriz curricular. Será que uma disciplina tem maior aderência ao vídeo, a outra ao áudio, né, e não ao audiovisual, a outra tem um DNA que é próprio para gamificação. Então, essa produção do material, até então, estanque por disciplina, precisa ser revista. Estamos tentando organizar esse novo mindset, essa nova forma de pensar, conceber o material didático. E ela é bem complexa, mas tem se mostrado desafiadora. Buscar sinergia entre os mais diferentes perfis do processo. Então, não só nós detemos a verdade, nós como profissionais, né, da produção do material didático ou ainda a equipe multidisciplinar. Não! O estudante pelas câmaras de avaliação e os professores conteudistas, autores, na hora que estão ali no embate conosco, refletindo a respeito daquela disciplina, eles têm muito a dizer, muito a ensinar. Eles, com certeza, não dominam os jargões da nossa área, mas possuem, por exemplo, bom senso para indicar como aquela mensagem poderia ser proferida, né, entre os demais. Por fim, eu queria trazer, se me permitem, esse aspecto mais lúdico aqui da minha apresentação, já que estamos falando de cativar, né? Uma frase que é bem conhecida de todos, da literatura universal, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Acredito muito nisso. Não tem mais volta. Depois que você cativar o aluno, empoderar ele de que ele vai construir um material didático de forma colegiada e que ele, com certeza, deve buscar sempre um material instrucional mais engajador, mais cativante, mais interessante, que o intrigue, que o entreta, com certeza não tem mais volta. Nós agora somos responsáveis por esse indivíduo que empoderamos. E ele vai cobrar de nós, né? Então, o nível de exigência vai ser sempre maior. E, para isso, a gente vai ter que estar aprendendo sempre, né? Vai ter que estar sempre à disposição da aprendizagem. Parece que pulou aqui. Pulou, desculpa. Essa busca eterna pela aprendizagem do lado de cá do processo, ou seja, nós que estamos construindo o material didático, nos obriga a ter uma única certeza: tudo pode mudar sempre, a todo instante. E, para isso, a gente tem que estar disposto a rever processos, métodos, paradigmas, redesenhar sistemas, estar aí antenado com o benchmarking, com as novas tecnologias, ter olhos de lince, então, né? Inclusive nas relações humanas que estão se interpondo diante das tecnologias da informação e da comunicação. Tem uma verdadeira revolução no que diz respeito à afetividade, à linguagem. A gente precisa acompanhar tudo isso e trazer isso, essa atualidade, né, para o nosso material didático, para a forma como construí-lo. Para isso, a gente também não pode dissociar a produção do material didático da análise e do monitoramento de dados. A professora Vilma falou, por exemplo, de Big Data, de Analytics, como já estamos ali antenados com esse aspecto. Então, é importante, não posso experimentar nenhum objeto novo, nenhuma forma nova de apresentar o conteúdo sem também monitorar a experiência do estudante. Será que foi positiva? Será que gerou acessos representativos, qualitativos, né? Enfim, estar aberto à mudança e à crítica e humanizar sempre. Não é só a tecnologia que vai fazer o nosso trabalho ser bem-sucedido e muito menos garantir algo que é tão humanizado como engajamento e cativar. Obrigada, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, professora Rita. E, nesse momento, eu agradeço muito a professora Regina, mais uma vez, e passo a palavra para a professora Margarete Lazzaris Claes. Boa tarde a todos. Melhorou, né? Então, eu trouxe algumas reflexões, na verdade, e também um pouco, né, do que
as instituições estão fazendo, estão nos procurando. Eu sou diretora da BED e, como já foi colocado, sou diretora da Adeline. A Adeline está há mais de 12 anos no mercado do EAD, antes também com consultorias e avaliações do MEC, enfim. Então, meu objetivo aqui é trazer um pouquinho de questionamentos, né, e um pouquinho também do que está sendo feito por várias instituições de ensino nessa caminhada de melhoria contínua, de inovação, enfim. Eu acredito que essa apresentação depois vai ficar, né, as pessoas terão acesso, porque eu coloco no final dela alguns links, algumas possibilidades, depois de vocês navegarem. Então, vamos ver como é que vocês terão acesso, né, à apresentação. E, no início, então, a gente vai fazer as reflexões, né? Então, o que nós podemos estar fazendo e elaborando para motivar os alunos? O que nossos alunos querem, né? Nós, hoje, ainda no almoço, estávamos comentando que a maioria das pessoas que estão fazendo as leis, que estão buscando as alternativas, são pessoas que já passaram pelo processo de ensino-aprendizagem, pelo um processo de ensino presencial, sem tantas tecnologias, sem tantas inovações. E hoje, a juventude, né, claro que nós temos muitas pessoas que não estudaram na data correta, ou na data que pressupõe-se que seria correta, e que hoje estão buscando novamente a sua escolarização. Mas o mundo hoje ele é tecnológico, então não condiz, muitas vezes, o que o aluno encontra fora, né, da escola, seja ela virtual ou presencial, com aquilo que ele encontra no seu processo de aprendizagem. Então, o mundo ele é dinâmico, ele traz todas as possibilidades e, na verdade, quando o aluno chega na escola, ele não encontra aquilo tudo. Quando não, ainda, a questão das meias-verdades que são vendidas quando se vendem os cursos à distância, né? Isso ainda é pior. Então, ele entra com uma expectativa e, muitas vezes, é frustrado. Aí vem toda aquela questão que nós estávamos conversando pela manhã de desistência, onde que a escola não está atendendo, né, àquilo que o aluno veio buscar, seja no atendimento, no acolhimento, como a professora muito bem falou, e até mesmo no seu processo de ensino-aprendizagem, no que ele está aprendendo para a vida, nas profissões. As pessoas estão ali buscando algo para melhorar, né, o seu status quo. Então, muitas vezes ele percebe que aquilo não está agregando, ou ele não está tendo aquilo que realmente ele veio buscar. Então, coloquei essa imagem que não tem como, né, um aluno, um estudante, não se sentir atraído pelas tecnologias. Agora, como, né, que nós vamos buscar isso? Então, quais as estratégias? O que as instituições estão buscando? Né? Seriam só as inovações tecnológicas? Foi muito bem comentado aqui pela manhã também. As inovações tecnológicas, por elas só, não dão conta. Né? Nós temos um sistema de tutoria, nós temos o engajamento, como são feitos os encontros presenciais, como são as metodologias. Então, na verdade, existe algo que não pode ser compartido, né? Não pode ser partilhado, não pode ser uma colcha de retalhos. Então, eu tenho as tecnologias, eu tenho os professores engajados nesse processo, e eu tenho metodologias que vão dar conta do uso dessas tecnologias. Esses professores terão que ser capacitados, porque a maioria não passou pelo processo de aprendizagem na modalidade EAD. Então, hoje, inclusive, nós estávamos conversando aqui, como que alguém, né, aprende a escrever um material didático, como que ele aprende a ser um tutor? Primeiro, fazendo um curso em EAD, para ele sentir na pele como é que o aluno se sente do outro lado. Né? Essa questão de perceber como as questões, né, de um aluno que está no presencial, as questões são diferentes de um aluno que está à distância. E a análise também sobre as especificidades de cada curso. Quando o aluno busca um curso, o que ele está buscando?
Nós estamos num processo de economia, né, de reutilização de recursos didáticos, de reutilização de disciplinas, enfim, mas nós temos que dar o tom, nós temos que aproveitar aquilo que realmente pode ser aproveitado, aquilo que realmente é comum a todos, mas as especificidades de cada curso precisam ser respeitadas. As pessoas estão em áreas diferentes, então, é uma coisa que é muito demandada, assim. Eles buscam, algumas instituições buscam disciplinas que elas aparecem em 4, 5 cursos. Ok, quando são cursos da mesma área, perfeito, mas quando elas são de áreas diferentes, nós poderíamos até reaproveitar muito daquela disciplina, mas ela teria que ter algumas especificidades para atender a área. Algumas fazem isso, fazem igual, mas elas usam o quê? O processo de tutoria diferenciado para as diversas áreas, onde trazem, os professores trazem contribuições referentes às áreas, os fóruns de discussões trazem as especificidades das áreas. E repensar as habilidades práticas, porque o curso é na modalidade à distância, ele tem que ser totalmente teórico? Não, na verdade, é isso que nós temos que pensar nas possibilidades que a tecnologia permite, às vezes muito além do que um curso presencial, porque nós podemos ter jogos, simuladores. Então, na verdade, muitas vezes as pessoas nos procuram dizendo assim, mas o curso ele exige tanta prática, como que ele pode ser à distância? Primeiro, que todo curso à distância prevê momentos presenciais, prevê laboratórios, mas muitas coisas também podem ser experimentadas no online. Foi, inclusive, o nosso tema do nosso CIAED, experimentação em EAD. Então, a tecnologia ela é muito rica, as possibilidades tecnológicas são muito ricas, não deixando, claro, de lado os momentos presenciais. Só que aí, esses momentos presenciais também serão muito mais ricos, né? Porque eles vão dar conta daquilo que é necessário fazer, porque um aluno se deslocar para assistir um vídeo, eu sempre comento isso, para ter uma aula teórica, na educação à distância, isso não cabe, né? O momento presencial, ele precisa ser rico, ou ele é uma avaliação, um seminário, uma apresentação dos próprios alunos, mas ele tem que ser um momento rico, ele tem que fazer valer a pena o deslocamento do aluno. Não é? Então, são essas questões hoje que estão em pauta, né? Inovações. Como que as pessoas se sentem no EAD, como que nós trabalhamos a questão da interatividade, não só com os recursos tecnológicos, não só com os professores, mas entre os próprios grupos. Né? Os grupos virtuais, que possam fazer trabalhos virtuais. Então, a gente sabe que nós trabalhamos no nosso dia a dia, na nossa vida e no próprio mundo do trabalho, em momentos virtuais. Então, isso também é uma forma de inovar na educação, trazendo esses momentos de troca entre pares, trocas entre grupos, grupos afins, grupos não afins, até para trocar ideias diferentes, né, do que para acrescentar pontos de vista diferentes para os alunos. Então, é mais difícil? Requisita mais do professor? Sim, mas aí volta para aquela questão da capacitação do professor, dele estar inserido nesses processos. Muitas vezes, a melhor forma de capacitar o professor é criando cursos e capacitações também à distância, onde ele se sinta, em alguns momentos presenciais e em alguns momentos no modelo em que o aluno também se encontrará. Então, é muito importante, né, trabalhar essa questão da autonomia e da flexibilidade. Nós ainda trazemos, hoje o Renato falou muito bem, que as pessoas tendem a trazer o modelo do presencial para o EAD, né, onde não cabe, as questões são bem diferentes. Então, essa questão da flexibilidade, essa questão da autonomia do aluno, como que nós vamos conseguir trabalhar este aluno, né, de uma forma diferenciada daquilo que nós aprendemos. Então, são essa quebra de paradigmas que a gente fala, mas na hora de colocar em prática, sabe que é difícil, né? Falar é bem mais fácil, na hora de colocar em prática, aí vem o desafio propriamente dito. Né? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Ainda pouco foi. Isso. Metodologias.
Outra questão, metodologias ativas, vários tipos de metodologias onde o aluno se engaja em projetos sociais na sua região e apresenta nos momentos presenciais a riqueza dos polos em várias regiões, muitas vezes não é aproveitada, porque o aluno ele pode ter uma atividade na sua região e trazer isso como um paper, como um trabalho, para enriquecer todo o ambiente virtual. Então, os próprios alunos e suas experiências podem criar espaços muito interessantes e muito dinâmicos no próprio ambiente virtual, né? E tornar a própria avaliação interessante e eficaz. Não é aquela coisa de o aluno estar fazendo uma parte do processo de ensino-aprendizagem para ter uma nota ou ter uma aprovação. Aí vem toda a questão das competências. Como que está aderente a minha forma de avaliar com o que o mundo do trabalho espera desse aluno? Então, quando ele se envolve num projeto, quando ele apresenta algum resultado, quando a avaliação é voltada para os desafios, além de ser interessante, é eficaz, porque ele apresenta um resultado. Ele teve uma participação ativa para trazer uma determinada resposta. Então, a própria avaliação, ela precisa ser repensada junto com as metodologias, junto com os recursos, né, e com as várias formas de se fazer a educação à distância. E aí eu pulei uma, apertei demais, deixa eu voltar. Tá difícil. Eu acho que é aqui atrás. Eu estou apertando o lugar errado. Então, eu trouxe um pouquinho para conversar. Não vou abrir os modelos, tá? A apresentação vai ficar com vocês, depois são todos links. Se algum desses links não funcionar, eu acredito que todos funcionam, foram testados antes, mas existe isso na tecnologia. Podem mandar o e-mail, a gente passa para vocês, enfim. Mas como as instituições estão inovando. Então, o que está sendo mais requisitado hoje, né? Então, nós temos a questão de... Estou apanhando aqui, gente. É aqui? É aqui? Ah, não está. Deu. Então, nós temos a questão... Nem sempre. Desculpe. Dos minigames, e esses podem ser de alta complexidade. Isso aqui são exemplos reais de instituições que estão usando, estão fazendo, desenvolvido por nós, e de acordo com as necessidades, né, daquilo que a instituição entende que é uma necessidade para o aluno que tem um processo de aprendizagem. Nem sempre a instituição tem isso claro, ela sabe o que ela quer, mas não sabe como fazer. Então, nós trabalhamos juntos, nós temos consultores educacionais que vamos buscar, então, as várias possibilidades. De média complexidade, depois vocês podem ver que aqui tem várias ideias. Está no meu hora? Simuladores 3D, na área da saúde, né, que nós somos tão criticados. Eu acho que eu não estou dando o tempo suficiente para entrar, não sei se está pesado. Eu acho que é questão de time aqui. É que ele demora um pouquinho para carregar, pelo jeito. Tem uma musiquinha aqui que diz que está na hora. Tá, o anterior era de alta complexidade, que era... Eu queria mostrar, que é bem interessante para a área da saúde. Este de média complexidade também. Eu gostaria... Você pode fazer isso para mim? Tu passa lá? Que é só para vocês terem uma ideia, tá? Depois, essa apresentação, ali onde diz exemplo, existe um link, vocês podem ver, e aí dali vocês podem criar outras coisas. Se puderes voltar mais um, por favor. Tem que ser lá mesmo, pelo jeito, e demora um pouquinho. Mais um também, voltando, por favor. Não entendi. Então... tinha que ter apontado para lá. Mas ela está fazendo lá. Tá.
Então, gente, assim, ó, simuladores 3D, tá? Com interação, animação. Pode ir passando rapidinho, porque a gente só vai, já que ele demora um pouquinho. Animações de média complexidade, de alta complexidade, para mostrar para os alunos. É que realmente demora. Não sou mesmo lá. Você quer o... E aí, objetos de aprendizagem dinâmicos, interativos, reutilizáveis, porque hoje nós precisamos ter essa questão da reutilização, né? Esses objetos podem ser de alta complexidade, média complexidade, baixa complexidade, aquilo que a professora estava falando há pouco. Não existe uma regra, existem várias formas. Videoaulas, existem vários modelos de videoaulas. Nós não indicamos videoaulas muito longas, videoaulas curtas, que deem conta de um pequeno assunto, que pode ser reutilizado em outro momento, não é cansativo. Essas videoaulas, elas têm várias modelagens, elas também podem ser interativas. Então, existem várias formas de se fazer. Existe o e-book interativo, de várias formas também, onde o próprio aluno pode interagir. E vários recursos complementares, como locuções, animações, ilustrações de baixa, média e alta complexidade, avatares, enfim. Então, as possibilidades tecnológicas, elas são muitas, mas eu volto a colocar que nós precisamos ter as metodologias, nós precisamos ter os currículos, nós precisamos ter os professores, todos engajados, porque a educação à distância ela é complexa, porque ela envolve as várias áreas. Não adianta eu buscar apenas uma área, né, e eu me desenvolver super bem em recursos ou super bem em professores e não buscar por exemplo, um currículo ativo, moderno, coerente com o que o mundo do trabalho está buscando. Então, a mensagem é essa. Na nossa inovação, nós temos que usar, eu gosto muito da palavra ergonomia, né? De todas as áreas, a ecologia, tudo tem que estar coerente no nosso processo de ensino-aprendizagem no EAD. Obrigada. Obrigada, professora Margarete. Também agradeço a colaboração da professora Regina. E passo, então, a palavra para a professora Natasha Bertola da Silva. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite, né, de participar desse dia tão importante para o EAD, né, no Brasil. Eu vou apresentar uma realidade um pouco diferente aqui, né. Eu sou responsável pela Coordenadoria de Educação Continuada da Universidade, e isso inclui os cursos de pós-graduação na modalidade EAD. Então, a proposta aqui é apresentar para vocês como é que funciona o EAD do Lato Sensu na universidade e como que a gente tem trabalhado a questão do ambiente virtual, do desenvolvimento de materiais. Então, é importante, primeiro, pensarmos que o aluno que procura uma pós-graduação já é um aluno graduado e é um aluno que busca um conhecimento técnico, um conhecimento específico de uma área que ele possa aplicar no mundo do trabalho, né? Então, algumas coisas são diferentes do modelo previsto para a graduação, que eu entendo que precisa ter outras estratégias de ensino-aprendizagem para que o aluno consiga ter um bom resultado acadêmico. Então, trazendo um pouquinho para vocês a realidade dos cursos, né, de especialização EAD aqui no Mackenzie. Nós iniciamos há praticamente 2 anos e meio, né? Então, quando nós desenhamos o modelo do curso, nós desenhamos já pensando numa previsão rápida, né, de término. Então, o aluno consegue, se ele tiver aproveitamento acadêmico em todos os componentes, ele consegue terminar o curso de pós-graduação em 1 ano. Nós oferecemos turmas 4 vezes ao ano, então isso é um aspecto importante. Nós trabalhamos com o conceito de turmas. O aluno ele tem que aguardar, por exemplo, para a próxima turma, fevereiro, início das aulas, justamente para a gente trabalhar a questão da interação entre os alunos e a interação aluno-professores. E as turmas têm, no máximo, 90 alunos.
O curso é totalmente online, né? Então, a ideia é que o aluno, né, até mesmo por ser um aluno de pós-graduação, tem um papel ativo aí no processo de aprendizagem, ele é protagonista da sua evolução. Então, damos muita autonomia para o aluno, para que o aluno possa desenvolver as tarefas, as suas entregas, as suas responsabilidades, conforme for de melhor maneira possível para ele, né, dentro do tempo que ele tem disponível, no momento que é mais oportuno. E o corpo docente dos cursos de especialização é o mesmo do EAD, é o mesmo dos cursos presenciais. Então, nós valorizamos o corpo docente, nós não temos a figura do tutor, nós temos o professor que acompanha a turma, o professor que detém o conhecimento daquela área específica. Para vocês terem uma ideia aí da estrutura curricular, né, dos cursos, eles, como eu falei, eles têm duração de 1 ano e são desenvolvidos em... Achei que tivesse lei. Não. Desenvolvido em 5 módulos, né, 4 módulos com as disciplinas que nós chamamos de componentes curriculares básicas do curso, e o último módulo, né, assim que o aluno tiver aproveitamento em todas as demais disciplinas, ele passa para a etapa final, que é a etapa da monografia. Então, com isso, ele conclui o curso em 1 ano. Lembrando que, obviamente, por o fato do curso ser à distância, não existe férias, né? Então, nós entendemos que o aluno da pós-graduação, mesmo que ele esteja à viagem de trabalho ou lazer, ele pode conectar o computador e realizar as atividades, acompanhar as aulas normalmente. Não tem laser, né? Não tem. Não foi? Não. Quer que eu veja? Não. E em relação à proposta pedagógica, né, então, como eu mostrei aqui, são módulos. Os módulos têm duração de 2 meses. Esses 2 meses são divididos em 8 semanas. Cada uma dessas semanas tem determinada atividade. Então, o básico numa disciplina, né, ela é estruturada da seguinte forma, com essas 3 partes. Então, o aluno tem, todo o início de disciplina, o aluno tem um vídeo introdutório que o professor apresenta a disciplina. Depois, nós temos um podcast em todas as semanas, em todas as trilhas, como nós chamamos. Temos um material de consulta, um material de leitura. Todas as semanas, o aluno tem uma atividade de fixação que ele deverá realizar naquela própria semana. Em algumas semanas, o aluno tem um desafio, que aí pode ser elaboração de um texto, elaboração de um vídeo, um exercício na planilha do Excel, depende, na realidade, qual é o propósito do curso e o propósito da disciplina. E nós temos também, em cada trilha, cada semana, materiais complementares que os professores curadores disponibilizaram e os professores que estão acompanhando a turma também podem complementar. Então, um aspecto muito importante é que o aluno da pós-graduação, ele busca conhecimento, ele busca conteúdo. E nós damos todas as possibilidades para ele. Então, se ele gosta mais de leitura do que de um vídeo, ele vai ter no material complementar textos, né, para poder aprofundar o conhecimento, né, de uma determinada área que lhe seja importante. E, ao término das 8 semanas, ele tem a avaliação, que é a prova presencial, no polo que ele tiver vinculado. E a cada semana, é importante que vocês saibam também que ele tem uma interação com o professor. Então, nós temos os chats síncronos, né, que o aluno faz, os alunos fazem com o professor em horários diferentes. Cada semana, num horário, num dia diferente, porque nós entendemos que o aluno da pós-graduação, muitas vezes, tem um horário diferenciado de trabalho. Então, precisamos atender todos os alunos. Então, um momento de interação com o professor e com os colegas. Então, como eu falei, um dos diferenciais é a interação online, semanal com os professores e com os colegas. O network, porque muitas das atividades são desenvolvidas em grupo. Então, isso permite que alunos de polos diferentes possam interagir e desenvolver e conhecer a realidade de outras regiões do Brasil. E atividades no polo, especificamente, ele só realiza as provas presenciais e a apresentação da monografia ao término do curso. Para vocês terem uma ideia da dimensão dos cursos, o nosso portfólio ainda é um portfólio
é pequeno, né? Apesar que começamos há 2 anos e meio, como eu falei, são 11 cursos ofertados para o ano que vem, a maioria deles em gestão, né? E coloquei do outro lado Direito e Tecnologia, porque nós temos 2 cursos de Direito, um de Big Data, que é um curso inovador, e o curso de Compliance Digital, que é um curso de pós-graduação voltado para profissionais da área de Direito, e também da pessoal de Tecnologia. Então, para cada curso desse, é pensado uma realidade, o que é importante para o aluno, o que o aluno do mercado, o aluno que está atuando, por exemplo, em processo de trabalho, o que conhecimento que ele precisa ter de ponta, que conhecimento que precisamos levar para esse aluno. E é a partir disso que toda a parte estrutural do curso é desenvolvida. Então, desenvolvimento de cada disciplina, né? Então, temos a curadoria. A curadoria é um professor do Mackenzie que conhece profundamente o assunto. Geralmente, são professores que já atuam nos cursos presenciais e vão contribuir para a implantação dos cursos à distância. Claro que, para isso, é necessário capacitação, porque, como já falaram aqui muito bem, uma questão, né, uma realidade é você ministrar aula no presencial e outra realidade totalmente diferente no EAD. E aí, com base nessa curadoria, no desenho de toda a disciplina que o professor vai apresentar, nós desenvolvemos os objetos de aprendizagem, que são todos esses que eu mostrei para vocês, e-books, telas interativas, e aí, dependendo da realidade, é desenvolvido pelo próprio Mackenzie, dependendo da realidade, nós contratamos fornecedores externos. Feito todo esse desenvolvimento aí dos objetos, nós preparamos o ambiente virtual, nós utilizamos o Moodle, né? E aí, a cada turma, alguns ajustes, algumas inserções de materiais complementares são realizadas. Qual é o papel do curador, né? Então, o curador, como eu falei para vocês, tem um papel fundamental, ele vai elaborar o plano de ensino, pensando nesse profissional que busca um curso de especialização, o conteúdo vinculado ao mundo do trabalho, o que ele pode, na realidade, aprender no curso e aplicar no contexto dele. Então, o professor pensa no conteúdo, pensa na distribuição desse conteúdo nas trilhas, quais as atividades que deverão ser desenvolvidas, os desafios propostos e o processo de avaliação. E também, dependendo do curso, como eu falei para vocês, o professor curador tem o papel de desenvolver todo o conteúdo, que esse conteúdo vai se tornar um e-book, para os alunos poderem consultar, ou se não, definir junto com o parceiro, né, com o fornecedor, qual o conteúdo que tem que ser desenvolvido e como que será desenvolvido. Então, mesmo que a gente contrate um fornecedor, um parceiro, o papel do curador sempre é acompanhar se aquele conteúdo desenvolvido está de acordo com o estabelecido e de acordo com os padrões do Mackenzie, tá? Então, muitas vezes as pessoas ficam questionando, vale a pena contratar, né, ou não? Contratar, na realidade, o fornecedor, se você tem um bom desempenho. Nós trabalhamos com fornecedores há alguns anos com um bom resultado, né? Você ganha porque, na realidade, muitas vezes o professor que está envolvido em outras atividades e ele não consegue desenvolver, cumprir o cronograma, que muitas vezes é um cronograma extremamente apertado. Então, mas o curador, independente se ele vai desenvolver o conteúdo ou se a gente vai contratar conteúdo externo, o curador tem um papel-chave nesse processo, porque é ele que está definindo, ele é o especialista que está definindo o que é importante para o aluno. E nos cursos de pós-graduação, nós temos muitos professores que são atuantes no mercado, não são professores acadêmicos, né? São professores que têm uma experiência, que estão atuando no mercado e que trazem toda essa questão contemporânea para os cursos. E as etapas, então, de curadoria? Primeira etapa, definição do componente curricular, o conteúdo que vai ter que ser desenvolvido. Lembrando que o conteúdo, a grade, é o mesmo do curso presencial, então não há distinção entre o curso presencial e EAD, em relação ao conteúdo, às ementas. Na segunda etapa, que é o desenvolvimento das trilhas de aprendizagem, como eu falei, são 8 trilhas. Então, se são 8 trilhas, eu tenho que pensar no material
de apoio, né, material instrucional, eu tenho que pensar nas atividades de aprofundamento, nas atividades de fixação, no material complementar para o aluno. Terceira etapa, elaboração da avaliação final, que o aluno vai fazer no polo, mas é o curador que elabora essa prova. As videoaulas, então, cada trilha tem, no mínimo, uma videoaula de 15 a 20 minutos, que nós percebemos que também, mais do que isso, o aluno não tem interesse em assistir. As videoaulas são todas gravadas aqui na TV Mackenzie, temos um estúdio próprio. E, no final, a avaliação do ambiente virtual, no Moodle. Então, como eu falei para vocês, né, o desenvolvimento próprio ou por parceiros, né? Então, nós temos 7 cursos dos 11 que eu mencionei, 7 cursos que foram desenvolvidos ou estão sendo desenvolvidos com parceiros externos, com um excelente resultado, e 4 cursos desenvolvidos internamente, que aí é outra modalidade, o professor vai desenvolver o conteúdo. Os 2 têm prós e contras, né, mas o resultado final tem sido extremamente positivo para a gente. E alguns diferenciais, né, eu trouxe alguns aspectos aqui de 2 cursos. Um é o marketing estratégico, né, que uma das disciplinas finais do curso, os alunos interagem via Moodle num simulador de marketing. Então, é uma atividade prática, né, que os alunos fazem em grupo e eles conseguem, naquela disciplina final, aplicar todos os conhecimentos que obtiveram ao longo do curso. E o curso de Big Data, né, que é um curso mais recente, os alunos também, nas disciplinas, no módulo final, eles têm atividades, né, que eles utilizam os dados e ferramentas na nuvem. Tá? Então, o curso possibilita que o aluno faça as análises de dados, né, com tudo que ele aprendeu no curso, nas duas disciplinas finais. Era isso, né, a proposta aqui era apresentar para vocês um pouco do Lato Sensu, né, e agradeço aí a oportunidade. Obrigada. Obrigada, professora Natasha. Como nós temos alguns minutos, eu peço licença às professoras da mesa. A professora Regina conseguiu fazer o link, assim como também peço licença aos participantes para a gente passar o vídeo que a professora fez referência, para depois abrirmos para uma troca de ideias, de conversa, de questões e de experiências. Nós idealizamos este concurso como uma atividade interdisciplinar, os cursos de gastronomia, história e ciências sociais. Então, a gente pensou que o aluno pudesse desenvolver algum produto da região dele e desenvolvesse um prato. Colocariam isso no ambiente virtual, com a história do prato. Com o grupo que está aí, é assim, tem de Brasília, tem de Salvador, do Rio de Janeiro, e um menino aqui de São Paulo, do Polo de Santo Amaro. Meu nome é Reginaldo, eu curso História pelo EAD. Quando eu fiz ele, eu fiz sem pretensão nenhuma. Aí eu fiz com a ideia de mostrar um pouco essa parte lá da história, lá da minha família, que é o Godó, e eu achei interessante pelo tema, né, que tinha, que é a história dos sabores. Meu nome é Ellen, eu moro em Brasília. Eu faço o curso de gastronomia na DF e venho apresentar para vocês aqui Pão de Mel. Nós recebemos uma série grande de inscrições. Essas inscrições foram separadas e analisadas considerando a qualidade da receita apresentada e também a qualidade do artigo produzido. Eu me chamo Marina Huckenbach, eu tenho 27 anos. Meu curso é de gastronomia, modalidade EAD. O prato é o papo de anjo. Muito gratificante a experiência de chegar até a final, de participar
e principalmente poder conhecer o polo. Sou Erisleida Alencar Moreira, tenho 33 anos e faço curso de gastronomia na modalidade à distância. Fiz um arroz de realçar. É um momento de aprendizagem mesmo, né? Essa coisa da montagem, da mise en place, da organização do serviço, de ter que aquecer o prato, para montar o prato, para servir no tempo. Então, eu entendo que é um complemento à minha formação enquanto uma futura gastrônoma. As pessoas elas acreditam que a educação à distância, o aluno ele tem que estar do outro lado do computador. Eventos como esse, ações como essa, trazem o aluno para dentro de uma cozinha, para uma ação presencial, mas mostra o potencial de um aluno. Foi uma experiência muito boa, tanto para nós, professores, coordenadores, como para os alunos. Os alunos se envolveram bastante. Acho que um aspecto bacana foi que, além do projeto em si, nós, enquanto docentes, nós realizamos pesquisas, desenvolvemos uma produção científica em torno dessa experiência. Esses 10 selecionados vai gerar um livro digital com os artigos dos alunos, os artigos dos professores. Na verdade, é um elemento de preparação para o aluno, porque a alimentação ela é com mensalidade, mas ela também é fonte para pesquisa, ela é algo pela qual a gente aprende a aprender, né? Afinal de contas, a história tem sabor e o sabor tem sua história. Então, obrigada. Esse é um exemplo do quanto a gente pode fazer com a modalidade educação à distância, né? A educação à distância abre caminhos para os alunos e para nós, professores, gestores e profissionais de EAD. Então, esse é um grande desafio que a gente tem e é a grande alegria de poder criar, inovar, descobrir e crescer, né? Então, agora temos alguns minutos. A Adriana está ali com o microfone para nós compartilharmos alguma questão, alguma contribuição? Enquanto assim não chega, eu queria pedir licença para conversar um pouquinho com a professora Natasha com relação ao conceito de curadoria. Né, algumas instituições utilizam a visão do curador para fazer a validação de materiais que já existem, né, objetos de aprendizagem ou textos, materiais já produzidos. Então, se faz uma curadoria para o uso daquele material. Como é o trabalho, qual é o trabalho, qual é o papel do curador na estrutura de vocês aqui? Se você puder compartilhar aqui com a gente. Oi. Na realidade, nós não utilizamos material já pronto. Todos os materiais são do zero. Né? Temos o papel do curador, que é muito importante, que é o professor especialista da área, e ele vai acompanhar, mesmo que seja uma contratação externa, um fornecedor, ele acompanha toda a produção desse material, mas sempre pensando e estruturando esse material conforme o objetivo, a ementa da disciplina. Tá? Então, nós começamos a elaboração do zero, nunca utilizamos material já elaborado para outros cursos. E o curador não é o autor? Não. No caso, quando é contratado o fornecedor externo, não é autor. Ele na verdade, ele propõe todo o plano da disciplina, as atividades, material complementar. Tá? Mas temos alguns casos, 5 cursos, que os próprios professores curadores desenvolveram o conteúdo, pela questão das características da área, enfim. Obrigada, professora. Alguma questão? Então, tem ali. Obrigada. Olá, eu sou Fernanda Furuno, do Grupo A. Eu gostaria de parabenizar todos vocês pelas apresentações e pelo que eu tenho, eu convivi com o meio acadêmico dentro das instituições e com esses desafios
por praticamente 20 anos, e agora eu estou do outro lado. Então, eu tenho visitado muitas instituições, conhecido muitas metodologias e propostas de produção de conteúdos diversos, né? E um desafio, eu acho que muito grande, é que várias instituições que começaram o EAD há algum tempo, eles desenvolveram e investiram muito em produção de conteúdo de vamos dizer, de um formato padrão que muitas continuam ofertando até hoje. Eu queria saber de vocês como que vocês pensam na atualização desse material, né, que muitas vezes precisa realmente acompanhar a evolução tecnológica que tanto o ambiente virtual proporciona, mas também dos hábitos dos alunos, né, que mudou. Em 10 anos, eu acho que o conteúdo que a gente consumia é muito diferente do que a gente consome hoje. Pode ser para todas. Inclusive para você, Ritinha. Quer falar? Tá. Como nós já estamos há mais de 12 anos no mercado, produzindo materiais didáticos, e antes disso eu já gerenciei educação à distância, então a gente sabe que existem materiais produzidos há 15, 20 anos. Né? É lógico que um material didático ele precisa ser revisto de tempos em tempos, não de 15, 10 anos, muito pelo contrário, a cada 2, 1 ano, dependendo do tipo de conteúdo e de tecnologia utilizada, ele vai ter uma vida útil maior ou menor. Né? Então, a questão é sempre buscar as tecnologias que elas são as mais reutilizáveis possível. E no caso quando nós fornecemos para as IES, primeiro que nós trabalhamos de forma personalizada. Então nós não temos material pronto e entregamos aquilo pronto com uma tecnologia antiga ou um conteúdo antigo. Nós vamos desenvolver para uma instituição de acordo com o que ela quer, buscando sempre as tecnologias mais novas possíveis e sempre com os arquivos fontes. Então, hoje nós temos uma plataforma onde nós colocamos todos os materiais lá dentro e todos os arquivos fontes. Então, assim, cada vez que tu vai falar de um assunto, tu traz aquilo que já foi produzido, tu vai ver aquilo que ainda está em alta, o que não está. Então, existe sim o descarte. Muitas coisas são descartadas, algumas são transformadas, né? Mas os materiais didáticos, eles prevêem uma atualização constante. Por isso que é tão importante a instituição estar sempre buscando um currículo mais moderno possível, porque a gente sabe que mesmo para o mundo do trabalho, as ementas, as referências, elas mudam a todo momento, não só a tecnologia, mas o conceito que está por trás, o que se busca, a própria relação da sociedade muda, então tudo muda junto. Então nós temos que estar muito atentos a isso, buscar as plataformas, aquilo que pode ser reaproveitado, melhorado, transformado, mas essa preocupação com a atualização ela precisa ser constante. Né? Então, qualquer material que se faça, em algum momento, ele vai, sim, precisar ser revisto. Tá? Tudo bom, Fernanda? Como vai? Bom, eu não sei se pela minha fala ficou nítida essa minha preocupação em rever essa ideia de termos padrões, né? Protótipos que nos auxiliam a organizar a produtividade, né? Dentro de casa, mas, de certa forma, vão perdendo o brilho e esse poder de encantamento junto aos alunos com o passar do tempo. Só para vocês terem ideia, esse case, que é a História dos Sabores, ele vai ter uma nova versão em 2019, e aí a gente já viu, por exemplo, outros aplicativos que podem contribuir, né, para a ingestão do vídeo, que os alunos vão postar com a receita. Já vimos, por exemplo, que outros cursos podem entrar nessa seara, como, por exemplo, teologia, e aí discutir, por exemplo, o papel da alimentação, das refeições, dos banquetes, por que não dizer, dentro da religião, das religiões diversas. Enfim, a minha sensação é essa: a todo tempo vamos ter que rever nossos métodos,
nossas técnicas, não só a partir das tecnologias, mas, como você disse, a partir da observação das relações humanas, né? A partir da observação de como os indivíduos vêm se colocando, né? Seja no mundo afetivo, seja no mundo do trabalho e por aí afora. Como a Fernanda colocou o desafio, eu vou compartilhar um pouquinho do que eu penso. Eu penso fazer uma retrospectiva muito rápida da educação à distância. Lá no início dos anos 2000, educação à distância tinha uma relação muito direta com as plataformas, com os ambientes virtuais, com o LMS. Quem tinha LMS tinha EAD. Depois, com o tempo, a gente conseguiu plataformas gratuitas, plataformas proprietárias com bons recursos, e aí começou o tempo do conteudista. A gente tinha conteudistas e o conteudista que dava, gerenciava e trazia o valor daquele curso. E a gente remunerava de forma bastante significativa conteudistas para escreverem aquilo que já existia como os fundamentos da administração ou do marketing. Depois dos conteudistas, a gente começou a trabalhar com a visão da produção do material didático, ainda naqueles formatos do PDF, formatos menos interativos. E surgiu, então, a demanda do tutor. Tudo pronto e agora o tutor. Então, nós tivemos grandes discussões na EAD com relação à tutoria. E eu entendo agora, Fernanda, que nós estamos entrando no mundo das tecnologias, né? Como é que a gente lida com todos esses recursos interativos? E aí eu vou olhar um pouquinho mais adiante e trazer uma inquietação. Muitos de nós, inclusive eu, trabalhamos dentro das nossas instituições, dos nossos cursos, das nossas disciplinas, da nossa produção. E muitos de nós estamos produzindo as mesmas coisas. Então, eu penso que o que será igual é a tecnologia da conta. E por isso eu vou na linha da professora Regina, dizendo que os grandes diferenciais estarão presentes na criatividade, no humano, na experiência, na prática, na interação, porque o que se repete, a tecnologia vai fazer isso com muita qualidade e vai chegar um momento que a gente vai romper os limites das próprias instituições e compartilhar material. Aproveitar material do outro que está muito bom e que eu posso utilizar como uma referência e, a partir dele, criar outros processos. Então, eu acho que é um desafio que a gente tem aí pela frente, Fernanda, de olhar para o material do outro enquanto conhecimento, enquanto produção, e não necessariamente como sendo do outro. E aí a gente vai conseguir abrir ainda mais os limites da educação, da disseminação de conhecimento, da democratização do conhecimento, e porque a gente vai conseguir também baratear esse processo. Não porque ele vai perder qualidade, mas porque a gente vai potencializar ainda mais e gerar materiais com qualidade, mas que não são repetidos, são diferenciados. Assim como foi um grande desafio, pelo menos para mim, romper o limite das 4 paredes da minha sala de aula, e hoje pensar em sistemas, em uma cadeia produtiva para o ato educativo, que acontecia eu com os meus alunos, eu acho que é um desafio que a gente tem de romper os limites da universidade, do seu curso, do seu grupo, e olhar para o que de bom existe, que está sendo produzido e que pode ser compartilhado. Tá bom? Então, não sei se tem alguma pergunta, Adriana. Peço licença, então, para encerrar este painel, agradecer imensamente a colaboração, a participação das professoras.